Abra comigo a sua Bíblia, então, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Gênesis, capítulo 3, verso 6. Verso 6 em diante. Gênesis 3, versículo 6. Diz assim, olha, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Agora, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Amém, Jesus? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Presta atenção então para a gente entender o recado do nosso Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus, Ele cria todas as coisas, Ele cria o homem para dominar sobre todas as coisas, dominar sobre os peixes, dominar sobre os animais. O homem tinha o domínio. Mas Deus fez uma advertência. Vocês podem comer de todos os frutos que tem aqui no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela vocês não podem comer. Qual era o nome do fruto então? Conhecimento do bem e do mal. Alguns falam que foi a tal da maçã. Coitada da maçã, não tem nada a ver com a história, né? Alguns dizem até que a maçã ficou entalada aqui no Adão e fica esse gogoque assim, né? Não. O nome da árvore é conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, daquela ali vocês não podem comer, como de todas as outras. Você vê como é que é a coisa. Tinha ali no meio também a árvore da vida. Podiam comer da árvore da vida e viver para sempre. Deus não vetou a árvore da vida, ela estava lá. Mas vetou essa, conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E como você conhece, a Bíblia diz que a serpente, ela se aproxima da Eva e conversa com a Eva e fala, Eva, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer nada aqui, né? Vocês não podem comer fruto nenhum, né? E Eva falou, não, Deus não falou assim, não. Deus falou que a gente pode comer, só não pode comer daquela ali, conhecimento do bem e do mal. Mas por que não pode? Não, Deus falou que se a gente comer, a gente vai morrer. E a serpente então diz, não morre nada, é conversa. O diabo quer mostrar que Deus é como ele, né? O diabo é o pai da mentira, Deus não, mas o diabo quer classificar Deus como ele mesmo. Quer dizer que Deus é como ele. Não compare o diabo ao meu Deus de jeito nenhum. Deus não é mentiroso, não. Aliás, a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mentiroso é o capeta, Deus não. Mas a Eva acabou acreditando nessa conversa. Não, você pode comer porque você não vai morrer. Deus sabe que o dia em que você comer, você vai se tornar como ele. Conhecedor do bem e do mal, como ele. Essa coisa de ser igual a Deus é a essência, é aquilo que está dentro de Satanás, irmão. O que o diabo quis desde o princípio? Ser igual a Deus. E ele consegue jogar isso para dentro da Eva, ele consegue pegar essa coisa ruim que tem nele e joga dentro da Eva, e consegue fazer com que a Eva, receba isso, assimile isso. E a Eva assimilou isso, quer dizer que eu vou ser igual a Deus, igualzinho a ele. Eu vou ser como Deus. Então ela come, dá para o Adão, você conhece a história, o Adão também come. A Bíblia diz que a Eva foi seduzida, a Eva foi enganada, o Adão não foi enganado, por isso que a Bíblia diz que o Adão é que pecou.
Quem pecou foi o Adão. A Eva foi enganada. O Adão não. O Adão comeu porque quis, ele sabia. Mas a Bíblia diz que quando eles comeram, perceberam que estavam nus. Por quê? Ali terminou o que a gente chama de a dispensação da inocência. Eles eram inocentes até ali. Quando fala inocente, é como uma criança. Uma criança pequena, às vezes em casa, quando está muito quente, a mãe deixa sem roupa. E ninguém estranha uma criança pequena sem roupa andando em casa. É pequenininho, ninguém liga. Quando fica adulto, não, peraí, ela mesma não vai querer, ninguém vai querer. Mas enfim, por que a criança pequena anda sem roupa, né? Ou com pouca roupa, com a calça plástica e tal, aquela coisa toda e tal? Porque a criança é inocente, ela não sabe o que é pecado. Adão e Eva eram inocentes até aqui, mas aqui acabou. A inocência foi embora. Quando comeram do fruto, perceberam que estavam nus. E agora? Deus todas as tardes vem nos ver. Vai nos ver sem roupa. Aí você leu comigo que o Adão confeccionou uma roupa para eles. Um avental. A Bíblia faz questão de dizer que o Adão fez um avental de folhas de figueira. Amém, Jesus? Um avental de folha de figueira foi o que o Adão fez. E ele achou que estava bom assim, se escondendo atrás das árvores e tal, e Deus vem procurá-lo. A Bíblia diz que Deus pergunta para o Adão não o que ele fez, mas Deus pergunta onde ele está. Você vê como é que a mente humana trabalha. Deus não estava perguntando se ele fez alguma coisa, mas onde ele estava. Mas a cabeça, quando a pessoa está errada, ela já começa a justificar uma opção de coisa. Cadê você, Adão? Não, eu estou escondido aqui porque... eu estou nu, por isso eu me escondi. Mas quem é que falou para você que você está nu? Você comeu da árvore que eu falei para não comer, né, Adão? E aí começa a chamada transferência de culpa. Lá no Rio de Janeiro a gente fala que filho feio não tem pai, só o filho bonito. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher fala assim, não, foi a serpente que me seduziu. A serpente, como não tinha quem culpar, fazer o quê? Eu vou pagar o pato aqui, como diz o outro, né? E Deus então castiga a todos. Castiga a serpente, castiga a mulher. As dores do parto não seriam tão dolorosas, e o Adão também não precisaria trabalhar para comer, agora vai ter que trabalhar para comer. A serpente agora vai ter que rastejar, enfim, todo mundo recebe ali um castigo, recebe um juízo. E Deus então os expulsa dali. Mas antes de expulsá-los dali, a Bíblia diz que Deus fez uma roupa para o Adão. E essa roupa que Deus fez da pele de um animal. Deus pega um animal, arranca a pele desse animal e faz ali uma roupa. Deus cria, né? A Bíblia fala que Deus cria uma roupa para o Adão, mas uma roupa de pele de animais. Essa sim Deus aceitou. Deus os expulsa do paraíso, mas agora dá essa roupa para ele. Veja, irmãos, o avental que o Adão fez de folha de figueira não colou. Deus não aprovou. Deus não quis. Ele confeccionou, talvez até tenha ficado bonito. Talvez o Adão era bom de artesanato, era bom artesão, fez negócio direitinho. Mas Deus falou, não, essa roupa de folha de figueira não serve. Não serve, não cola para Deus. Era um avental de folha de figueira. O que a palavra está querendo mostrar para nós então? Deixa eu falar sobre o avental primeiro. Quem aqui já usou um avental? Já usou avental? Ou só lá no Rio de Janeiro que tem? As irmãs costumam usar bastante, né? Para que você usa o avental? Para passear? Para ir no shopping, não? Para trabalhar, né? Vai lavar vasilha, né? Se minha mãe usava para lavar vasilha, quando fosse se sujar, ela não queria sujar a roupa que está embaixo, ela colocava o avental. Tem até pescadores que usam o avental quando vai pescar e colocam o avental aqui assim, né? Ele pesca com aquele avental dele. É para você não sujar a sua roupa de baixo, você vai e coloca aquilo ali, porque você está trabalhando. Então você vai trabalhar, vai fazer um trabalho, você coloca o avental. O avental então vai representar para nós aqui o trabalho que a gente faz para Deus. E todos nós trabalhamos para Deus. Não é só porque eu sou pastor, porque o outro é obreiro, o outro é tia de escolinha. Todos nós estamos fazendo algo no reino de Deus. Alguns estão ganhando almas para Jesus, outros são patrocinadores, outros estão envolvidos com as coisas de Deus. Todos nós estamos trabalhando, todos nós somos trabalhadores do reino, todos nós somos pescadores de almas.
Todo mundo trabalha para Jesus. Amém, meus irmãos? Até porque quem não trabalha, dá trabalho. Então tem que trabalhar, né? Todos nós somos trabalhadores no reino de Deus. A Bíblia chama até de trabalhadores da última hora. Nós somos. É a última hora e a igreja está trabalhando aí. Todos nós trabalhando. Então o avental fala de um trabalho que você presta para Deus. Só que o avental do Adão era um avental de folhas. E Deus não aceitou um avental de folhas. Não serviu para cobrir a nudez dele. Não cobriu. Podia até esconder ali, mas não era o que Deus queria. Foi para isso que Jesus morre na cruz, para cobrir a nossa nudez, para cobrir o nosso pecado. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aí Deus aceita. Deus aceita quando é assim. Agora, as folhas de figueira não foram aceitas por Deus. Por que Deus não aceitou um avental de folha de figueira? A Bíblia fala no Novo Testamento que o Paulo usava os seus aventais, em Atos capítulo 19. A Bíblia diz que o Paulo estava sendo muito usado em Éfeso, né? E a Bíblia diz que ele levava os seus lenços e os seus aventais. E o que acontecia quando Paulo enviava os lenços e os aventais dele? Os demônios fugiam, a Bíblia diz. Os espíritos malignos se retiravam. A Bíblia diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os seus lenços e os seus aventais eram levados, e os demônios fugiam diante dos aventais de Paulo. O texto aparece ali, Atos 19, 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Mas por que Deus aceitava então os aventais do Paulo, mas não aceitou o avental do Adão? Você vê que o avental do Paulo estava sendo usado por Deus. O Paulo deixava o avental junto ao corpo dele, e a unção do corpo dele era como se ficasse na roupa, e ele então enviava a roupa para as pessoas, enviava o avental, e as pessoas eram saradas, as pessoas eram libertas. Mas por que não funcionou com Adão? O avental do Adão era de folha. Folha de figueira. E Deus não aceitou, irmãos. Você vai ver que não é a única ocasião em que Deus rejeita as folhas de figueira, né? Olha comigo, Mateus 21. Daqui a pouquinho eu chego onde eu quero chegar com você. A gente vai explicando e a gente chega lá. Mateus capítulo 21, é conhecido nosso. Versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a esse monte disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedis na oração, querendo, recebereis. Veja, Jesus, dias antes de morrer, mais ou menos 3 dias antes dele morrer na cruz, ele passa por uma figueira, ele vê folhas nessa figueira, e ele se aproxima para ver se encontrava ali algum fruto. E a Bíblia diz que ele não encontra frutos naquela figueira, ele só encontra folhas. E ele diz à árvore: olha, nunca mais alguém vai comer fruto de ti. E a Bíblia diz que aquela árvore seca imediatamente. No Evangelho de Marcos cita esse mesmo caso e diz lá que a árvore demorou um pouco mais para secar. Foi secando gradativamente, mas secou. Aqui ela seca na hora. Jesus não aceitou as folhas, ele queria fruto. Então você vai ver que lá atrás, uma árvore chamada Adão oferece folha de figueira para Deus, Deus não aceita. Agora uma outra árvore, a figueira, também oferece suas folhas para Jesus. Jesus, eu dou minhas folhas, fruto eu não tenho, mas tenho folha. E Jesus a amaldiçoou, ela secou. Nunca mais alguém vai comer fruto de ti. No Evangelho de Marcos, Jesus proíbe as pessoas de comerem fruto dela, ela vai secando. Aqui Jesus fala para ela: você nunca mais vai dar fruto, acabou, secou. E a árvore seca, irmão. Porque Jesus não queria folhas.
Veja então que assim como Jesus rejeita aqui as folhas de figueira, ele rejeitou o avental de folha de figueira do Adão lá atrás. Sabe o que é o avental de folha de figueira? É aquilo que é passageiro, irmão. As folhas não resistem muito tempo, elas secam, elas murcham, elas passam. É só aparência. Jesus olhou de longe, aquela figueira bonitona, pensou assim, tem fruto ali. Chegou lá, não tinha nada. É aparência, é ilusão. Sabe o que é o avental de figueira? É quando a gente faz algo para Deus, mas às vezes faz só para aparecer, só para dizer que está fazendo, só para os homens verem, só para as pessoas avistarem. Isso é folha de figueira, é muito bonito, mas não permanece, não agrada a Deus, não convence a Deus. Lembro quando era criança, nós fazíamos cabana, cobríamos com folhas, geralmente folha de bananeira, que são maiores, né? Imagina que você já fez também. Mas quando dava a primeira chuva, acabou. Ou ainda que não chovesse, aquelas folhas de bananeira iam secando. Daí a pouco você estava sem telhado. Dura um dia, 2 no máximo. Não resiste por muito tempo. Veja, o avental fala de um trabalho que estamos fazendo para Deus. Algo que estamos fazendo para o reino de Deus. Mas é algo que não dura muito tempo. É folha de figueira. Vai murchar, vai secar. E Deus não quer aquilo que seca. Deus não quer aquilo que passa. Deus quer aquilo que seja permanente. Amém, meus irmãos? Mas às vezes estamos oferecendo a Deus aquilo que é passageiro. Aquilo que é só aparência. Eu não quero servir a Deus por aparência. Eu não quero ser um crente de aparência. Eu não quero ser um crente só para as pessoas verem. Ah, ele anda com a Bíblia debaixo do braço, ele é crente. Não, tem que ser crente de verdade. Folha de figueira não resolve, irmão. Deus não aceita. Veja que Deus aceitou as roupas que Ele fez, porque eram feitas de pele de um animal. Ou seja, há uma diferença entre aquilo que Deus me dá e aquilo que eu faço. O Adão fez do jeito dele, mas Deus quer que eu faça do jeito de Deus, não do meu jeito, mas do jeito de Deus. Como é que estamos fazendo? Do nosso jeito ou do jeito de Deus? Se eu faço do meu jeito, vai murchar, não vai longe. É por aparência. É por isso que você vê, às vezes, uma pessoa começa muito bem, daí a pouco ela murcha. Por que murchou? Por que começou com muito gás? Lá no Rio de Janeiro a gente fala do balão japonês. Como é que é o balão japonês? Ele sobe com muito gás, mas daí a pouco ele vai descendo. Tem pessoas que começam com tanto gás, né? Você lembra do jovem rico? Ele chega para Jesus, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você vê que ele chega animado. Guarda os mandamentos. Já guardo todos os mandamentos desde criança. Falta alguma coisa? Me fala o que falta, porque eu vou fazer, porque, eu sou o tal, é comigo mesmo. Aparência. E Jesus fala, olha, vende então tudo que tu tem, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu, aí você vem e me segue. Aí ele mostra que, na verdade, ele estava ali diante de Jesus, vestido de folha de figueira, porque secou. Na hora ele murchou. Na hora aquele ânimo que ele tinha, acabou. Na hora aquela disposição que ele tinha, foi embora. É Jesus. Ele nem fala nada, ele simplesmente abaixa a cabeça e vai saindo de fininho. Ele estava com roupas de figueira, murcha. A gente às vezes está se apresentando a Deus, espiritualmente falando, com roupa de figueira, com avental de figueira. Murcha, não resiste muito tempo. É inconstância. É aquela pessoa que um dia está bem com Deus, outro dia não está. Um dia quer Deus, outro dia não quer. Um dia está andando com Deus, glória a Deus, aleluia. No outro dia está morto, no outro dia está desistindo, está querendo abandonar tudo. Um dia tem ânimo para as coisas, no outro dia não tem ânimo para nada. Começa uma coisa, daí a pouco desiste do que começou. É folha de figueira. Eu tenho conhecido, que sempre que eu falo dessas coisas eu lembro dele. Ele era muito animado, chegava lá em casa animado, Paulo, agora vai. Dias depois estava morto de novo. Ele chegava lá, Paulo, comprei uma guitarra nova, agora eu vou aprender a tocar esse negócio de verdade, aqui tá, guitarra novinha, falei, agora vai, amigo. Dias depois, Paulo, sabe quem quer comprar uma guitarra, não? Falei, irmão, mas tu não comprou a guitarra novinha agora e tal? Aí outro dia comprou uns pedais lá, aqui comprei esses pedais aqui, agora eu vou tocar legal. Dá uns dias,
Paulo, você não sabe quem quer comprar pedal, não? Aí quando saiu o celular, lembra do tijolola? Hein? Quem lembra do tijolão? Você lembra do tijolão, não tinha? Comprou um tijolão para ele no celular, para ele chegou lá todo animado, Paulo, eu comprei um celular. Dias depois, Paulo, não sabe quem quer comprar um celular, não? Estou vendendo. Tudo assim, irmão. Comprou um terreno, depois comprei um terreno, vou construir ali um negócio ali para eu fazer, vender os negócios meus, Dias depois, Paulo, você sabe quem quer comprar um terreno? Mas o pior foi quando ele arrumou a namorada, e estava todo empolgado com a namorada, pô, arrumei uma namorada, a moça era boazinha, irmão, moça de família, direitinho, tá. Tempo depois ele chega para mim e fala assim, Paulo, eu acho que eu vou terminar com ela. Não sei se eu fico com ela, não sei se eu termino com ela. Falei, irmão, mas a moça não é uma boa moça? É, mas por que você quer terminar? Não sei se eu fico. Enfim, não sabe o que é. É folha de figueira. Terminou com a moça, acho que está sozinha até hoje. Uma moça foi, arrumou um rapaz, casou, e o tempo vai passando. Quer dizer, folha de figueira é empolgação. Chega empolgado, não, agora vai, daí a pouco murcha. Deus não quer você como folha de figueira, não, amém, meus irmãos? Deus quer que você tenha aquilo que permanece. Deus quer que você sirva a Deus de uma forma permanente. Deus não quer que você seja alguém que se anima por um tempo, depois desiste. Não, que eu quero ser um obreiro na igreja, eu quero servir a Deus, quero fazer mais para Deus. No outro dia, não, acho que Deus não me chamou, não. Acho que não. Você não sabe o que é. Foi Deus que te chamou ou não foi, afinal de contas? Quando Deus chama, a gente sabe o que quer, irmão. Eu costumo falar, quem sabe o que quer vai mais longe. Se Deus me chamou, vamos embora. Não tem esse negócio depois no meio do caminho, não, mas não sei se é, ué. Folha de figueira é que é assim, murcha. Começa muito bem, mas depois desiste. Aparência. Deus não quer que você viva de aparência. É inconstante, irmão. Não dura muito tempo, não. Aí vai secando. Como eu disse aqui no Evangelho de Mateus, secou imediatamente. Em Marcos foi demorando. Demorou a secar, mas secou. Tem pessoas que vão secando aos pouquinhos. Vai desistindo aos pouquinhos. Porque é folha de figueira. Meu irmão, Deus me quer vestido com a roupa que Ele faz. Amém ou não amém? Não com a roupa que eu teci. O Adão teceu lá a roupa para ele. Mas a folha de figueira vai murchando. Veja aí se você não está murchando dia a dia. Se aquele ânimo que você tinha não tem mais. Aquele gás que você tinha não tem mais. Está murchando por quê? Lembra que Jesus ele fala no livro de Apocalipse, tenho porém contra ti que perdeste o primeiro amor, a alegria de servir. Estava murchando. Estava tão verdinho, poxa. Estava tão bonito, tão animado. Por que agora começou a desanimar? Por que agora está querendo desistir? Folha de figueira. É só aparência, irmão. Você lembra dos filhos de Seva quando foram expulsar um demônio? Trancaram o homem dentro do quarto, dentro da casa e falaram assim, olha, no nome do Jesus que o apóstolo Paulo prega, você tem que sair, demônio. Eles viam o Paulo expulsando o demônio, com o avental dele. Mas o Paulo estava vestido com as roupas que Deus deu. Aliás, o Paulo era até contra a igreja, foi Deus que chamou ele, né? Esses homens não foram chamados por Deus. A Bíblia diz que o demônio vira para eles e fala assim, eu conheço muito bem o Paulo e conheço muito bem Jesus. Ah, vocês? Não conheço vocês não. Por que o demônio não os conhecia? Porque eram folha de figueira, secos. O Paulo ia expulsar o demônio vestido com a roupa que Deus deu. Igual Deus fez a roupa para o Adão. No mundo espiritual, o Paulo estava revestido com o poder de Deus, com a unção de Deus. Não é com folhinha de figueira. O demônio avança naqueles homens. A Bíblia diz que alguns conseguem fugir, outros o demônio os apanha, bate bastante, rasga a roupa deles, eles fogem nus e machucados. É o resultado da folha de figueira. A Bíblia diz que eles eram exorcistas ambulantes. Eu dei uma palavra sobre esses homens aqui uma vez. Eles iam de casa em casa expulsando demônio. Dizendo que expulsava, né? Oferecendo-se para expulsar demônio. Eram os caça-fantasmas, né?
Eu vejo o Paulo expulsando demônio, eu também posso. E vai atrás, tá. O Paulo faz, por que eu não posso fazer? Aí vai atrás aqui. Esse detalhe é interessante, né? Exorcistas ambulantes, a Bíblia diz que eles eram. Sabe por que ambulante? Não para em lugar nenhum. É aquele crente que não para em lugar nenhum. Não para em igreja, não tem lugar. Fica cada dia num canto, cada dia num lugar, como uma folha levada pelo vento. Mas o demônio envergonha, porque ele não firma, ele não tem raiz. Não para em lugar nenhum. Não permanece, é folha levada pelo vento. Passaram uma vergonha tremenda. E deve ter falado assim, como é que pode? O Paulo é tão fácil o Paulo fazer, né? É igual aquela coisa, às vezes você vê a pessoa fazendo, parece tão fácil, né? Quando você vai fazer, você quebra a cabeça e não sai. Parece fácil, parece, porque o Paulo fazia com a unção de Deus. Irmão, que nos apresentemos sempre vestido com as roupas de Deus. Lembra da sunamita? Quando o Eliseu passava, o que a sunamita dizia? Eu vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer uma casa para ele, vamos fazer um quartinho para ele aqui. E fizeram questão de fazer um lugarzinho para o Eliseu ficar. Vamos fazer um quartinho para ele ficar aqui, porque esse homem aí é santo, esse homem é de Deus. Eliseu não andava com folha de figueira. Ele realmente estava vestido com a roupa que Deus deu para ele. Amém, meus irmãos? Tem uma roupa que o próprio Deus nos dá. Mas como é que eu vou ter essa roupa de Deus aí, pastor? É no quartinho fechado do jejum e da oração que Deus veste você, meu irmão. É lá que Deus muda o teu caráter, é lá que você se consagra, na leitura da Bíblia. É no momento em que você está envolvido com Deus, no momento em que você consagra o seu coração a Ele, que você separa tempo para orar, para buscar a Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, o teu Deus que vem em secreto te recompensará. Deus quer te dar essa roupagem dele, Deus quer te dar essa roupa, sabe, essa roupagem espiritual, é que é a unção de Deus, nada mais é do que a unção de Deus. Eu tenho que estar vestido com a unção de Deus, Não é com aquilo que eu acho que é legal. Eu acho que é bonitinho esse negócio de expulsar demônio, hein? Eu vou lá e vou expulsar demônio também. Os filhos de Seva pensavam assim, mas eles não tinham a unção, não tinham. A única coisa que eles tinham era a folha de figueira, que não aguenta, que não resiste. Você lembra que os discípulos de Jesus, certa vez, um homem chegou e falou assim, olha, meu filho está com os problemas espirituais, eu queria que vocês expulsassem o demônio do meu filho. Os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio. E perguntaram para Jesus, por que a gente não conseguiu, o que aconteceu? E Jesus falou, essa casta de demônios só sai com oração e jejum. A roupa espiritual, ela vem acima, é a consagração. Vestido de folha de figueira é só aparência. Veja, os discípulos de Jesus eram aparência. Por que o homem os procurou? Porque achou que eles tinham algo para dar. Assim como Jesus foi procurar a figueira achando que tinha fruto, o homem foi procurar os discípulos de Jesus achando que eles podiam libertar o rapaz. As pessoas estão olhando para nós e vendo a aparência. Será que vão encontrar fruto? Será que quando vierem vão encontrar unção em nós? Você precisa ter essa unção de verdade. Não de uma aparência de crente, mas ser crente de verdade. Amém, meus irmãos? Não é só roupa de crente. Haverá um momento em que alguém vai procurar você precisando de ajuda, e aí? Haverá um momento em que alguém vai bater na sua porta de madrugada e vai dizer, olha, tem um parente meu endemoniado, você pode ir lá fazer uma oração? Você vai fazer o quê? Esconder debaixo da cama? Vai correr? Ou você vai lá e vai usar o poder de Deus? Deixa Deus usar você, irmão. Deus quer nos usar em nome de Jesus. Amém ou não amém? Ele quer nos usar. Agora a gente tem que estar vestido com a roupa certa. Folha de figueira não vai resolver. Não permanece. Olha esse texto aqui agora, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3, verso 11 em diante. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, outro alicerce, outra fundação, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O alicerce é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o grande é Ele. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará,
Na verdade, aquele grande dia, a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. O Paulo fala que a obra que nós fazemos vai ser testada um dia. Haverá o dia em que Deus vai testar a obra que eu faço para Ele. Essa obra vai ser testada com fogo no dia do Senhor. Pensa, se eu estou com um avental de folhas e o fogo encontrar essas folhas, o que vai acontecer com o meu avental? Não vai pegar fogo? Se a obra é uma obra de folhas, vai pegar fogo. Ele disse aqui que a obra pode ser de prata, pode ser de ouro. Prata e ouro não pega fogo. Mas folha, palha. Então, quer dizer, a obra naquele grande dia vai ser descoberta. Haverá o dia em que a gente vai estar diante de Deus. E Deus vai saber se aquilo que eu fiz foi porque eu fiz para me aparecer, se eu fiz porque, ou se eu fiz realmente bem intencionado, na presença de Deus, com a unção de Deus. Mas o dia vai declarar. O fogo, ele revela muita coisa. Eu lembro um dia que eu fui comprar um cinto lá em Petrópolis, cheguei na loja e falei, rapaz, esse cinto aqui é de couro mesmo? Ele disse, faz o teste. Eu falei, qual teste? Põe fogo nele. Se queimar, não é de ouro e você fica tranquilo, pode ir embora. Mas se não queimar, você leva o cinto. Couro não pega fogo, não. Eu falei, rapaz, você está brincando comigo? Eu vou tacar fogo nesse negócio mesmo, hein? Não faz aí para você ver. E realmente não pega fogo, não. O negócio era bom, comprei o cinto, durou quase 6 anos. Usando todo santo dia, durou mais de 6 anos. Você tem noção? Você vê que era cor mesmo, era coisa boa, né? Ele me ganhou ali, eu falei, agora eu só compro com ele, né? O fogo vai declarar. Agora, olha que interessante, ele diz que alguns serão salvos, ele disse, todavia, como que pelo fogo. A obra vai se queimar. Veja, naquele grande dia a gente vai estar diante de Deus. E Deus vai ver as minhas obras também, porque haverá um dia em que nós vamos ser recompensados pelas obras, você sabe disso. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos receber galardões da parte de Deus, seremos galardoados lá. Além da salvação, existem galardões. O que são os galardões? Presentes que Deus tem para aquilo que você fez aqui nessa terra. Se você ganhou almas, haverá um galardão para você. Amém, povo de Deus? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Naquele grande dia, Jesus vai ver as almas que você ganhou e Ele vai abençoar você por aquilo que você fez aqui. Então, no céu, haverá quem ganhe, além da sua salvação, vai receber galardões da parte de Deus lá no céu. Tem gente que só vai receber a salvação. Glória a Deus que foi salvo, né? Tá bom demais. Mas tem gente que, além da salvação, vai receber presente do próprio Deus lá. Por exemplo, o ladrão na cruz. O camarada se converteu na cruz. Você acha que tem algum galardão para ele? Sim ou não? Não, não fez nada para Deus. Ele tem salvação. Na cruz ele aceitou o Senhor, ele foi salvo. Mas fez alguma coisa para Deus? Então não vai receber nada. Meu falecido pai, ele morreu, aceitou Jesus e 3 dias depois ele morreu. Meu pai está salvo. Mas meu pai não fez nada para Deus. Não ganhou alma nenhuma para Deus. Ele recebeu a salvação, glória a Deus que ele está salvo, mas não tem galardão. Mas aquele que trabalha no reino de Deus, é o que ele está dizendo, a sua obra naquele grande dia vai ser testada. E se você ganha alma, se você serve a Deus, além da sua salvação, que já está bom demais ser salvo, Deus ainda tem presentes para nos entregar. Diga glória a Deus. Você vê que aquilo que você faz aqui reflete lá também. As almas que você ganha. Você imagina quando você chegar lá no céu com um monte de almas na sua mão, e você conduzindo aquele monte de gente segurando pela mão assim, ó, Jesus aqui, ó, as almas que eu ganhei lá na terra. Eu ganhei isso aqui, ganhei meu vizinho, ó. Esse vizinho aqui, ó. Isso aqui bebia, não fala assim com Jesus, isso aqui, eu vou falar com Jesus, isso aqui bebia Jesus, ó, ganhei para Jesus. Esse daqui, ó, e era doidinho, ó, mas veio para Jesus. Esse outro aqui, ó, era assassino, matava, mas Jesus está aqui. Há um galardão para quem ganha almas, amém, meus irmãos? Por isso que a Bíblia diz que quem ganha almas é o quê? Sábio. Há uma recompensa para quem ganha alma.
Se for para o céu já está bom demais, mas se for para o céu e ganhar galardão também melhor, né? Então trabalhe mesmo no reino de Deus, mas que o seu trabalho para Deus não seja como folhas de figueira. Só aparência. A Bíblia não fala que naquele grande dia alguns vão dizer: Senhor, mas em teu nome eu expulsei do demônio, mas em teu nome eu curei o enfermo, mas em teu nome... E Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Pensa num negócio desse. Jesus disse que naquele grande dia alguns vão dizer: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio, eu curei pessoas, eu orei em línguas. Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Por quê? Aparecia muito, era muita aparência, mas era só o que, irmãos? Folha de figueira. Não tinha vida. Deus pegou e fez com Adão uma roupa com pele de animal. Vida. Não com folhas mortas, não com folhas que foram arrancadas de uma árvore e vão secar a qualquer momento. Sabe o que é a folha de figueira? Tem data de validade. Quando você compra um produto, você olha a data de validade, não olha. Você fala assim: peraí, isso aqui, se demorar muito a consumir, vai estragar. Sabe, é um trabalho que está estragando. É um trabalho que não vai durar muito tempo. Deus olha assim e fala assim: olha aí, ó, vai estragar isso aí. Daqui a pouquinho você se desvia, daqui a pouquinho você para, daqui a pouquinho você vem com ânimo, daqui a pouco desiste. Porque estragou. E quando murcha, não dá mais para ser usado. Há muitos anos eu lembro, um pastor, um líder regional, ele disse uma vez para um rapaz, rapaz era um pastor também, mas não podia dirigir uma igreja. E o líder regional disse a ele: olha, infelizmente, irmão, você está estragado, eu não posso dar uma igreja para você, você não pode dirigir trabalho do jeito que você está. Você está estragado. Se a gente não vigiar, irmão, a gente se estraga. Veja que as folhas que o Adão usou tinham data para murchar, mas a roupa que Deus deu a ele não tinha data para estragar. Diga glória a Deus. O que Deus me dá permanece, irmão. Mas aquilo que vem de mim, aquilo que... isso aí estraga. A minha vontade não vai longe não, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Folha de figueira é a minha vontade. Folha de figueira é aquilo que eu quero, é do jeito que eu quero. Vamos fazer do jeito que eu quero. Ah, Deus mandou fazer assim, mas eu vou fazer assim. Ah, o meu líder mandou fazer assim, mas eu vou fazer assim. É folha de figueira, vai murchar, vai secar, vai receber maldição ao invés de bênção. A árvore recebeu maldição ao invés de ser abençoada. Ela secou e todo mundo viu. A Bíblia diz que alguns se admiravam: olha lá, Jesus, aquela árvore secou. As pessoas vão olhar para você: ah lá, secou. Irmão, Deus não quer você secando, Deus quer você cada vez melhor, irmão. Deus não quer você definhando, piorando. As pessoas olham e falam assim: está perdendo o brilho, hein? Está morrendo, hein? Está acabando, hein? Irmão, é muito triste isso. Lembro uma vez eu fui num lugar e um pai falou para mim: ora pelo meu filho, ele está perdendo o brilho. Ele já não está mais como ele estava, não. A gente olha para ele, o brilho dele está acabando. A folha de figueira é assim, irmão, você vai secando. Daí a pouco não existe mais, daí a pouco não está mais. E todo mundo à sua volta começa a perceber: rapaz, não é mais o mesmo não, hein? Você percebeu aquela palavra que ele soltou ali? Ele não falava isso. Saiu uma palavra ali que esquisita, hein? E a atitude dele está secando. Irmão, Deus não quer você secando, Deus quer você cada vez melhor na presença dele. Amém ou não amém? Diga não ao avental de figueira. Que o meu trabalho para Deus, que o seu trabalho para Deus seja com as roupas que Deus deu. Busque essas roupas da parte de Deus em oração, em consagração, em entrega, em busca. É lá na presença de Deus que você pega essas roupas. É lá, é na comunhão com Deus que você recebe essa bênção. Folha de figueira é mais fácil, né? Você vai ali, corta, faz uma roupinha. Só que é uma fantasia apenas. Diante de Deus não cola. Deus vai olhar assim e falar assim: não, isso aí não serve não. Desagrada a Deus, irmão, e recebe maldição. Prestemos atenção nessa palavra em nome de Jesus. Tomemos cuidado de apresentar para Deus aquilo que realmente tem substância, aquilo que permanece. Amém, povo de Deus? Eu não quero viver de aparência, um crente de aparência, que diz que é crente apenas, aparece crente, crente só na igreja, né? Mas em casa não é crente, crente na igreja, mas no trabalho não é crente. É folha de figueira, irmão. Já vou fazer oração. Eu lembro que eu trabalhava com um rapaz, coisa triste.
Ele pregava de noite na igreja dele, mas durante o dia só Jesus. Atrás da máquina dele tinha uma garrafa de batida de pêssego. E ele bebia aquilo ali até durante o dia trabalhando. E às vezes mostrava para o pessoal, ó, gente, aqui, ó. Aí, só Jesus, mano. De dia botava o terno, ia para a igreja, pregava, mas de noite pregava na igreja, mas de dia na empresa. Eu me lembro que um dia ele convidou o encarregado nosso para ir na igreja dele. Olha, está tendo festividade na minha igreja, você não quer ir não? O encarregado falou assim, ó, para ser crente igual a você, eu fico do jeito que eu estou. Não vou na sua festa não. Folha de figueira, irmão. Eu me lembro que um dia alguém convidou uma pessoa para ir na igreja. Vão lá na minha igreja, você vai ver que lá tem um pregador muito bom. E a pessoa foi. E quando a pessoa chegou lá na igreja e viu quem era o pregador, disse assim, esse aí que é o pregador? Não fico na tua igreja não, eu vou embora. Mas por que você está indo embora? Eu conheço esse camarada aí, ó. Ele trabalha comigo, esse cidadão aí. Aí começou a citar, não fico aqui não. Eu o conheço lá no meu trabalho. Como é que eu vou ouvir ele pregar isso aí? Não tem condição de estar no altar não? Não tem não. Folha de figueira. Vai murchar em algum momento. Em algum momento o diabo vem e fala assim, você não pode ficar aí não, você tem que descer daí. E às vezes a pessoa vai estar numa posição bem alta, e o inimigo vem e fala, você não pode ficar aí, você tem que descer, porque você está com roupa de figueira. Não é a roupa que Deus deu, irmão. Está murchando. Eu acho bem interessante isso. Em Mateus diz que a árvore secou na hora, a figueira. Em Marcos ela foi secando aos poucos. Se secou na hora, secou aos poucos. Do jeito ou de outro, secou. Veja aí se a sua vida não está sendo assim, secando aos pouquinhos. Deus quer você cada vez melhor, não é cada vez pior não. Amém, povo de Deus? Deus quer olhar para você e ver você cada vez melhorando na presença dEle. Crescendo cada vez mais forte, cada vez mais animado, cada vez mais conhecedor da Bíblia, cada vez mais envolvido com Deus, cada vez mais perto de Deus. Quando alguém lhe perguntar como é que você está, né? E aí, como é que você está? Vai indo, né? Mais ou menos. Vai levando. É assim que eu gosto de falar. Vai levando, né? Quando alguém lhe perguntar como é que você está, você vai dizer, eu estou cada vez melhor, cada vez mais forte, porque eu estou andando com Jesus, irmão. Ah, pastor, mas o senhor fala isso meio quando eu estiver com dificuldade. O Paulo passando dificuldade não cantava, perto da meia-noite? Você pode cantar também em nome de Jesus, cada vez melhor. Você vê que, e outra, irmãos, para eu finalizar, né? Já falei para a Chuchu, mas as folhas de figueira, elas vão aparecer na hora da prova. Aí que você vai dizer se você está vestido de folha de figueira ou não. A folha de figueira não aguenta vento. Folha de figueira não aguenta vendaval. A folha ela é levada pelo vento. A hora que o negócio fica feio, e aí como é que faz? Folha de figueira não segura, não aguenta. A pessoa desanima, desiste. Não é bem assim não é bem assim não. Eu até falei que queria ser de Jesus, mas não é bem assim não. E aí desiste, irmão. Irmão, Deus não nos chamou para estar vestido com roupa de figueira. Deus não aceitou. Deus quer colocar uma vestimenta bonita em você. Diga glória a Deus. Uma roupa que Ele preparou para mim e para você em nome de Jesus. Eu quero a roupa que Deus fez, não quero aquela que eu posso fazer. E Deus vista cada um de nós com a roupagem espiritual que Ele deseja, com a unção que Ele deseja para cada um de nós. E sejamos muito usados na presença dEle, em nome de Jesus. Deus quer você cada vez melhor na presença dEle. Amém ou não amém? Olha para o seu vizinho e fala assim, eu quero te ver cada vez melhor, irmão. Não é secando não. Não é definhando não. Não é morrendo não. Não, é cada vez melhor. Uma vez eu lembro há muitos anos um homem que eu fiquei muito tempo sem vê-lo. E era triste a situação dele. Eu tentando animá-lo, falei, e aí como é que você está? Ele disse, rapaz, eu estou numa lama que dá gosto. Olha a situação. Numa lama que chega a dar gosto. Falei, rapaz, misericórdia, está ruim. Numa lama que chega a dar gosto. Não, Deus não quer você na lama. Deus quer você bem, Deus quer você para cima. Escute, irmão, chega de inconstância. Vence essa inconstância. Às vezes você não consegue chegar lá porque um dia está bem, outro dia não está. Um dia está bem, outro dia não está.
Como é que você vai chegar lá desse jeito? É inconstante. A inconstância nos atrapalha, irmão. A Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Não é em vão no Senhor. Mas se um dia você está, glória a Deus, aleluia, no outro dia está morto, um dia está interessado, outro dia não está, um dia cheio de propósito, outro dia está morto. Como é que vai? É folha de figueira, murcha, aí tem que, sabe o que? Murchou a roupa, tem que ir lá arrumar mais umas figueiras, corta lá mais um bocado de folha, aí faz outra roupa. Aí murchou, tem que ir lá e pegar de novo. Aquilo que Deus dá é permanente, não sai nunca, irmão. A bênção que Deus coloca em nós permanece em nós e nunca vai sair, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. E é muito melhor, muito mais bonito e muito melhor aquilo que Deus nos dá. Estejamos vestidos com a roupa que Deus tem, com a unção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vestidos do próprio Deus, em nome de Jesus. A Sunamita olhava, esse aí é um santo homem de Deus, eu vejo Deus nele. É a roupagem que Deus quer para nós, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus.